A paz do Senhor, irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e ao nosso pastor Ezequias e toda a sua equipe de trabalho. Eu considero um mimo de Deus estar aqui. Ele proveu essa oportunidade e eu me sinto muito, muito honrada por Deus, por estar aqui, junto com os irmãos, aprendendo a fazer missões de um jeito tão agradável, tão leve, não é tão chegado. De fato, é trabalho da Igreja do Senhor. Nós nos sentimos muito felizes com isso. Como já foi dito pelo pastor, eu sou membro da Assembleia de Deus lá em Recife, é uma igreja irmã, parceira, e lá na Guiné-Bissau já estou, pela graça de Deus, há 28 anos. Quando eu cheguei, a irmã Raquel e o pastor Pedro já tinham alguns anos, tinham chegado também há pouco tempo, eles chegaram em 93, eu cheguei em 96. Eu acho interessante como Deus, Ele nunca conta tudo. Normalmente, Ele conta o próximo passo que você deve dar, e quando você dá, Ele conta o próximo. E aí você vai, não é? Ele não me falou que eu ia passar tanto tempo na Guiné e que as coisas aconteceriam da forma como aconteceu. Mas Ele faz assim, né? Você vai obedecendo, dá um passo atrás do outro, quando você olha para trás, já se passaram 28 anos. A nossa família é bem transcultural. Eu sou brasileira, meu marido é guineense. Nós temos 2 filhos, a menina é zimbabuana e o menino é senegalês. É uma família missionária, transcultural. E lá nós trabalhamos com implantação de igrejas, na etnia Bijagô, principalmente, né? Mas temos em Bissau um trabalho que envolve outras etnias também, porque o Evangelho para todos, não é? Glória a Deus. Mas o foco nosso inicial foi abrir trabalhos na ilha. Guiné-Bissau é um país que tem a parte insular e a parte continental. O arquipélago Bijagô tem mais de 80 ilhas e ilhotas. Metade delas não são habitadas, são usadas para cultura de subsistência e cerimônias animistas, mas nós estamos numa ilha chamada Uracane, bem no centro do arquipélago Bijagô. E temos 4 igrejas lá e 2 igrejas no continente, com escolas, como o pastor falou. Mas o que eu queria destacar aqui é a bênção de poder estar perto de vocês, junto com a Igreja de Jundiaí, através do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Guiné-Bissau, que é o IBAD-GB. Eu quero parabenizar vocês, a Igreja de Jundiaí, todo o ministério, por aquele trabalho. O IBAD tem feito uma grande diferença na realidade de Guiné-Bissau, para a glória de Deus. Eu posso dizer aos irmãos que é um diferencial em termos de ensino teológico, para a formação de obreiros, capacitação de vocacionados ali na Guiné-Bissau. Quando eu cheguei na Guiné, há 28 anos atrás, só havia uma escola de treinamento teológico. Ficava a 2 horas em tal da capital, no leste do país, e só tinha um regime de internato, era bem difícil e bem complicado. Hoje nós temos outras opções, muito mais opções, mas entre todas, sinceramente, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas o IBAD tem feito uma grande diferença, sobretudo por causa do material. Não é? Nós estamos lá na Guiné ainda, em todas as escolas, com o sistema de fascículos, às vezes tirar cópias, às vezes copiar no quadro aquilo que o professor fala no caderno, mas o IBAD, ele tem um material diferenciado, porque nós não cobramos mensalidade, nós não cobramos matrícula, o aluno adquire só o seu livro. E, ao final do curso básico e médio, eles têm uma biblioteca de 32 livros. Isso, para a realidade de Guiné, é uma grande bênção, porque a proporção que eles vão estudando, eles vão adquirindo o seu próprio material, e, no final do curso, eles têm uma biblioteca, que eles podem consultar, que eles podem utilizar e servir para o exercício do seu ministério. Graças a Deus. Em 2019, nós fizemos a nossa primeira formatura
com a formação de 30 alunos formandos entre básico e médio. E nós tivemos lá a turma Pastor Ezequias Soares, foi a primeira turma nossa. E de lá para cá nós já fizemos mais 2 formaturas, estamos caminhando para estabelecer mais outros cursos, principalmente à noite e no período da manhã, durante a semana, porque o espaço e as instalações também são... Você entra no IBAD, você não pensa que está na Guiné. Quando você entra no IBAD, a gente fica assim, uau! E a igreja de Jundiaí tem trazido uma lição muito grande para as outras igrejas, e eu falo isso com propriedade, uma lição muito, muito forte para as outras igrejas e missões brasileiras que têm trabalho na Guiné-Bissau, por causa da visão do investimento no país, nas pessoas. E eu digo isso porque, às vezes, as pessoas olham para um país como Guiné-Bissau, menor do que Sergipe, um país com muitas limitações, faz parte da janela 1040, não é? Com pouca presença missionária assim, influente em todos os quadrantes do país, e sérios problemas políticos, sociais, econômicos, entende? Com muitas dificuldades, e às vezes as pessoas não querem investir, porque não dá retorno. Não. Nós aqui em Jundiaí somos prova de que existe retorno. O pastor Tiarto está aqui, a Sandra está aqui, provando que existe retorno. Lá tem vidas que, se você investe, a palavra não volta vazia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se você olhar para a Guiné e você, não, é difícil, é para investir, é muito golpe, é muita dificuldade política, a gente não pode construir. Não, não é verdade. Não é verdade. É Deus quem faz. Nós damos somente o passo, confiamos e acreditamos, e eu louvo a Deus de todo o meu coração, pela Igreja Jundiaí, pela visão que o Senhor tem dado aos irmãos, pelo investimento que tem feito na Guiné-Bissau, que deixa muitas outras missões assim, né? Uau! Eu até falei para a irmã Raquel, tenho que me conter, porque senão posso falar algumas coisas. Mas quero só dizer para os irmãos, parabéns. Parabéns por aquilo que vocês têm feito, pelas visitas, pela assistência, pela presença, pelas orações, por aquilo que a igreja tem feito em favor do treinamento de obreiros, e vocês têm tido provas claras de que tem valido a pena, tem funcionado. O trabalho dos irmãos não tem sido vão no Senhor, e eu sou testemunha disso a cada dia. É um prazer, uma alegria para mim poder cooperar. E eu não disse isso no começo, mas eu quero trazer saudações do nosso pastor, o pastor Ailton, para o pastor Ezequias, para a irmã Rutinha, da irmã Judite, da igreja, e eu me sinto confortável poder estar junto com os irmãos, e eu espero que esse tempo se prolongue, para que a gente possa fazer muito mais no Senhor. É plano nosso, para um futuro próximo, se Deus permitir, estabelecer também o nível de bacharel. É um desejo do pastor Ezequias desde o começo, e é nosso também, que o Senhor possa abrir portas e fortalecer todos os caminhos nesse sentido, para que a gente possa ter uma escola teológica de básico, médio, bacharel, e assim por diante, para que a gente possa formar mais obreiros guineenses. Hoje já não tem mais assim, aquela necessidade tão grande que houve antes. O pastor Tiarton, a Sandra, o pastor Mateus e o pastor Indina Indiai, todos vieram ser treinados aqui no Brasil, mas com o IBAD lá, isso já não é mais assim, uma necessidade tão urgente. Nós podemos formar os obreiros guineenses em próprio solo de Guiné-Bissau, e eles podem servir na sua terra, e isso tem sido maravilhoso para nós. Eu quero agradecer aos irmãos pelo investimento de fé, pela visão de fé que vocês têm tido em apoiar o trabalho missionário em Guiné-Bissau. Que Deus recompense. Eu queria somente ler um texto conhecido nosso, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus.
Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Glória a Deus. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo, tem um propósito. Os planos dele não podem ser frustrados, nem os seus pensamentos podem ser impedidos. A palavra diz: nós somos, em Cristo, somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tudo isso com um objetivo, com um motivo. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como o Pai vos enviou, eu envio também a vocês. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Evangelizando, ensinando, pregando, orando, abençoando, discipulando, formando obreiros, não é? Tudo isso com um objetivo. Ele nos tirou de um tremedal de lodo e de lama e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu a mente de Cristo. Trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, colocou na nossa boca um cântico novo. Ele nos fez novas criaturas. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. A Bíblia diz que cada um de nós andava desgarrado como ovelha, se desviando pelo seu mau caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. E Ele fez isso com um propósito, para que eu e você pudéssemos ser testemunhas, para que a gente possa levar adiante aquilo que o Senhor planejou. O propósito dEle não pode ser frustrado. Nós temos ouvido mensagens profundas, lindas, testemunhos maravilhosos esses dias, para despertar o nosso coração a fazer mais do que aquilo que a gente tem feito aqui, na graça e no poder do Senhor. Deus, Ele não chama capacitados, Ele capacita os que são chamados. Então, Ele provê todo o necessário para que o cumprimento do seu propósito seja feito na nossa vida, mas é preciso que a gente se entregue, é preciso que a gente aceite o desafio, não é? E a gente faça exalar o bom cheiro de Cristo. Eu costumo dizer que crente tem cheiro, o bom cheiro de Cristo. Então, é necessário que a gente, como igreja, continue assim, posicionada, somando forças com Deus para a conquista das nações. Somando forças com a liderança, com a visão, participando, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra e o Evangelho chegue até os confins da terra. Muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Obrigada.